Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite para todos. Boa noite, Deus é pastor. bom. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Queridos, nós vamos dar prosseguimento ao estudo que começamos semana passada sobre espiritismo. É um assunto delicado. Não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas o nosso fim é respeitar a todas as religiões, todos os credos, mas não precisamos com isso concordar. Nós respeitamos discordando. Esse é um princípio bíblico. Bom, queridos? Relembrando, eu estou usando 2 livros como fonte para esses estudos, tá? Material de pesquisa. O primeiro livro é do ICP, na verdade é uma série apologética do Instituto Cristão de Pesquisas, fundado pelo pastor Walter Martin. Foi um pastor muito usado por Deus nos Estados Unidos. Ele fundou o ICP nos Estados Unidos e, na verdade, escreveu até, se não me engano, uma série de 5 livros intitulado O Império das Seitas, volume 1, 2, 3, 4 e 5. Se não for 4, é 5, por aí. E esse é um dos materiais que eu estou usando, né? No Brasil, o ICP ele é presidido pelo pastor Antônio Fonseca, que inclusive esteve em nossa igreja lá no Laranjal há alguns anos atrás. Inclusive também o ICP lançou a chamada Bíblia de Estudo Apologética. É uma Bíblia bem interessante, quando eles usam cada versículo que é usado pelas seitas de maneira distorcida. Eles, na nota de rodapé, vêm ali explicando o versículo dentro do seu contexto geral. Uma Bíblia muito boa e recomendada. O outro livro que eu tenho usado nesse estudo é do pastor Raimundo de Oliveira, intitulado Seitas e Heresias, da CPAD. São livros recomendados, autores são homens de Deus, pessoas íntegras. Como nós vimos semana passada, demos início aí ao espiritismo moderno. E relembrando um pouquinho só, o início foi com 2 irmãs adolescentes, uma de 12 e outra de 15 anos, chamadas aí de Kate e Margaret, ou as irmãs Fox. Elas começaram a ter experiências aí perturbadoras na casa em que moravam. E o próprio pastor Raimundo de Oliveira diz que elas começaram a ouvir pancadas em diferentes pontos da casa. A princípio, elas julgaram que esses ruídos fossem produzidos por camundongos e ratos que infestavam aquele local ali. Só que, com o passar do tempo, os lençóis também começaram a ser arrancados das camas. E isso por mãos invisíveis. É algo macabro. E isso foi relatado. E quando as cadeiras e quando as mesas foram tiradas dos seus lugares, e quando também uma mão fria tocou no rosto de uma das irmãs, das meninas, percebeu-se que o que estava acontecendo era algo sobrenatural. Não era desse mundo. Eles entenderam que fossem espíritos de mortos, de pessoas que haviam falecido e assim por diante. Nós entendemos, literalmente, à luz das escrituras, que isso é uma manifestação demoníaca. A partir daí, as meninas criaram aí um meio de comunicar-se com o autor desses ruídos, que respondia às perguntas que elas faziam com um determinado número de pancadas. Isso nós vimos em detalhes na semana passada. E isso se deu nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, o espiritismo passou também para a Europa, indo primeiramente para a Alemanha por meio de uma carta onde eram expostos aí os processos empregados para obter os curiosos fenômenos. Posto finalmente em prática, foi infalível. As mesas giravam, as cobertas saíam de cima das pessoas de maneira sobrenatural, havia levitação e coisas do tipo, ruídos, lâmpadas apagando e assim por diante. O espiritismo na Alemanha contava entre os seus principais adeptos o astrônomo Zoener, professor de física da Universidade de Leipzig, que se dedicou à experiência espírita de 1877 a 1881. Então, uma pessoa de renome, muito conhecida no mundo aí da astronomia
e entrou por espiritismo, e isso acabou aflorando mais ainda a curiosidade do povo. E nesse mesmo ano, em 1852, o espiritismo ele era introduzido na Escócia, logo depois na Inglaterra, Rússia e França. Então, como eu disse semana passada, assim como o avivamento de 1859 começou a se espalhar por várias nações, um mover de Deus, de quebrantamento, arrependimento e conversão, assim também se deu com relação ao espiritismo, que começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi espalhando de país em país. Na França, a figura principal foi um sujeito chamado Allan Kardec. Ele foi a figura principal e até hoje é a figura principal do espiritismo. O nome real dele é Léon Hippolyte Revel, nascido em Lyon em 1804, filho de um advogado. Ele tomou esse pseudônimo de Allan Kardec porque ele acreditava ser a reencarnação de um poeta celta com esse nome. Então ele acreditava, chegou a essa conclusão, assim como outros também, se sentem ser alguém que não são. Dizia Allan Kardec ter recebido a missão de pregar em uma nova religião, e ele começou a fazer isso em 30 de abril de 1856. Um ano depois, de maneira bem precoce, publicou o Livro dos Espíritos, que muito contribuiu para a propaganda espírita. Ele era um homem, queridos, dotado de muita inteligência, de muita sagacidade, um homem muito letrado, Estudou toda a literatura da época que ele pôde ler, tanto disponível na Inglaterra como nos Estados Unidos, e dizia aí ter sido guiado por espíritos protetores. Ele notabilizou-se por introduzir o espiritismo a ideia da reencarnação. De 1861 a 1867, ele publicou 4 livros, de maneira recorde, 6 anos. Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Todos livros espíritas, mas com um teor, com uma linguagem ou com títulos até bíblicos, por assim dizer. Ele era um homem dotado de características físicas e mentais de grande resistência. Allan Kardec, ele foi apóstolo, por assim dizer, um apóstolo entre aspas, das novas ideias que haveriam de influenciar na organização do espiritismo no mundo. Ele fundou a Revista Espírita, um periódico mensal editado em vários idiomas. Ele mesmo assentou as bases da sociedade continuadora da missão de Allan Kardec. Morreu em 1869. Isso está no contexto de França. Agora, no Brasil, o nome mais conhecido do espiritismo kardecista é o do médium Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Natural da cidade de Uberaba, Minas Gerais, ele residiu ali até a morte. Ele foi muito procurado por pessoas de todas as classes sociais, vinda de todos os lugares do país, e recorriam a ele, solicitando serviços mediúnicos, em busca de ajuda espiritual, em busca de comunicação com um parente que faleceu, e em busca de curas físicas. De acordo com a revista Veja, de 10/4/1991, na página 40, Chico Xavier. Alô? Tem alguém falando aí, hein? Chico Xavier, segundo essa revista Veja, ele incorporou os espíritos de cerca de 605 autores que já tinham morrido. 328 dos quais eram poetas, entre eles alguns dos mais famosos, tanto em Portugal como no Brasil. Isso é o que a revista Veja dizia, isto é o que ele acreditava que havia acontecido, mas que, na verdade, eu não creio que tenha sido essa realidade. Na verdade, eram espíritos malignos que tomavam conta da mente dele, da boca dele, das mãos dele, para trazer mensagens que
podiam até trazer um conforto momentâneo, mas que gerava perturbação na família, na alma, individualmente. Tudo isso, queridos, esse histórico, por exemplo, de Chico Xavier, faz do Brasil o maior país espírita do mundo. Temos aí outros também bem famosos. Paulo Coelho, por exemplo, que é um campeão de livros, de edições, de vendas, livros com doutrinas de demônios, mas que vendem aos milhares. Porque são pessoas muito intelectuais, escrevem bem, sabem cativar e assim por diante. E, infelizmente, você entra na casa de muitas pessoas espíritas e eles têm ali uma biblioteca. Eles são dados ao estudo, à pesquisa, à leitura. E você vai na casa de muitos crentes, é raro ver um livro numa prateleira, infelizmente. Então, queridos, enquanto a doutrina espírita cresce a passos galopantes aqui no Brasil, ela praticamente desapareceu na França, aonde nasceu. Ou seja, surgiu pelo menos o espiritismo através de Allan Kardec, e hoje em dia lá é muito fraco. E no Brasil, infelizmente, muito forte. Vamos então, queridos, a algumas subdivisões. Eu só estou dando uma introdução, uma visão geral do que é o espiritismo, tá? Para quem nunca ouviu sobre o assunto, a nível detalhado, só ouvia dizer, só sabia por ouvir falar, como Jó acerca de Deus. Então o espiritismo ele tem muitas divisões e os próprios espíritas eles admitem que há essas divisões. Não há uma unanimidade dentro do espiritismo. Por exemplo, existe o espiritismo comum. Dentre as muitas práticas dessa classe de espiritismo, eu vou destacar algumas. Por exemplo, quiromancia. O que é a quiromancia? Adivinhação pelo exame das linhas das mãos. É o que os ciganos fazem, Muito tempo que eu não vejo um. Mas geralmente eles ficam nas esquinas das grandes metrópoles e ali leem as mãos das pessoas. Pede para ler em troca de um trocado, de um dinheiro, e ali traz algumas revelações. Esse é um tipo de adivinhação, é algo demoníaco. Temos também a cartomancia, adivinhação pela decifração de combinações de cartas de jogar. Então, são técnicas que eles usam, não sei como funciona isso, mas com certeza tem a vozinha do demônio ali no ouvido da pessoa, e com certeza, queridos, coisas acontecem, revelações são dadas, e muitas delas batata, como diz o outro, certeiras, mas não é porque o sobrenatural, ou uma adivinhação, ou algo assim espetacular acontece que seja de Deus. Nem todo sobrenatural, nem toda profecia, por assim dizer, é do Espírito Santo. Muitas vezes são espíritos familiares, demônios, que se apossam nas pessoas, elas não viram os olhos, não rasgam dinheiro, não ficam peladas, mas estão possuídas por espíritos malignos, trazendo, talvez, revelação, adivinhando a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo criando perturbação e abrindo brechas, fazendo com que a pessoa abra brechas para o diabo atormentar essa vida, essa família. Tem um outro também, espiritismo ainda comum, nessa base, que é a grafologia, que é o estudo dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade feito através da análise da sua escrita. Então, adivinhação através da escrita da pessoa, que ela escreveu, e aí a pessoa vai e adivinha algumas coisas ali. Temos a hidromancia, que seria a arte de adivinhar por meio da água, e a astrologia, o estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos. E quem nunca, no passado, espero eu, que nem crente, tem alguém com o áudio ligado aí alto demais. Desligou. Então, a astrologia é a consulta ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no destino e no comportamento das pessoas. E temo eu que muitos crentes ainda consultem os signos. Meu signo é de tal, eu sou assim, eu sou assado. Meu irmão, esquece isso é coisa do diabo.
Temos também, queridos, o baixo espiritismo. O baixo espiritismo, também conhecido como espiritismo pagão, inculto, ou até espiritismo sem disfarce. Ele identifica-se também das seguintes maneiras: voodoo, terrível. Baixo espiritismo, voodoo, culto de negros antilhanos de origem animista e que se vale de certos elementos do ritual católico, praticado principalmente no Haiti. Então, no Haiti, o voodoo é algo fora do normal. É uma prática escandalosa. Candomblé, religião dos negros Iorubá, na Bahia. Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros, que se confundem com os da macumba e dos candomblés da Bahia, Xangô de Pernambuco, pajança da Amazônia, do catimbó e outros cultos sincréticos. Temos também, queridos, a quimbanda, ritual da macumba que se confunde com os da umbanda. A macumba, especificamente, sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do candomblé, com elementos de várias religiões africanas, de religiões indígenas brasileiras e do catolicismo. Aí, nós temos uma outra vertente do espiritismo. Já falamos do espiritismo comum, do baixo espiritismo e também do espiritismo agora científico. Então nós vemos que não há uma unidade ou uma unanimidade dentro do espiritismo, assim como não há uma unanimidade no catolicismo e nem no meio cristão evangélico. Há as suas divisões, como que eu posso dizer, jeitos, maneiras diferentes de praticar a sua religião, tanto no catolicismo, como no espiritismo, como também no cristianismo. Tanto é que não há igrejas iguaizinhas, cada uma tem às vezes uma maneira, mas desde que elas se firmem na palavra, como uma doutrina bíblica, elas são cristãs. E o que é o espiritismo científico? Espiritismo científico é também chamado de auto-espiritismo, ou espiritismo ortodoxo, ou espiritismo profissional, ou até chamado de espiritualismo. Ele se manifesta, inclusive, queridos, como uma sociedade. Por exemplo, a LBV, ou chamada de Legião da Boa Vontade, fundada e precedida por muitos e muitos anos pelo já falecido Alziro Zaru. E todos os dias na minha casa, me lembro claramente, minha mãe colocava às 6 horas da tarde a oração com Alziro Zaru. Queridos, era para mim apavorante. Não trazia conforto ao meu coração. Era algo que me fazia perder o sono. Principalmente quando eu sabia de alguém que havia morrido na localidade e, infelizmente, quando morria alguém, era como se fosse uma festa. Eram multidões para ir lá ver e isso me tirava o sono também. E eu tentava encontrar um conforto, mesmo na minha incredulidade. E minha mãe botava lá na oração das 6 horas, com Alziro Zaru, e aquela voz dele rouca. E às vezes, mesmo lendo a Bíblia, mas me trazia tanta angústia, tanta tristeza, tanto vazio. E eu praticamente não conseguia dormir. E nesses momentos de desespero, eu procurava o quarto do meu irmão. E sempre havia conflito por causa disso. Só Jesus. Continuando aqui, querido, essa classe de espiritismo, o espiritismo científico, tem sido conhecido também como ecletismo, ou seja, sistema filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhe parece mais próxima da verdade. Então, dentro do espiritismo científico, existe esse, que pega a melhor parte, pega aquilo que entende ser melhor. Parece até muitos crentes, Vou trazer aqui para nós, que às vezes eles querem ouvir aquilo que desejam, não o que precisam. E nós temos que estar sempre dispostos aí ao culto para louvar a Deus e ouvir a palavra e sempre orar: Senhor, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu desejo ouvir. Então, outra classe aqui dentro do espiritismo científico é o esoterismo, doutrina ou atitude de espírito que preconiza
que o ensinamento da verdade deve reservar-se a um número restrito de iniciados, escolhidos por sua influência ou valor moral. Então, o esoterismo é antigo. Nós temos estudado em Maricá sobre a primeira carta de João, né? E ali eu já dei algumas pinceladas sobre o gnosticismo. O gnosticismo pode-se dizer, é o pai, é o genitor do esoterismo moderno, porque eles pregavam isso também, né? Porque a verdade só era revelada para um grupo seleto de iluminados, de pessoas especiais, e que a ralé não tinha acesso a essas revelações. Então eles são aí o fundamento, ou o iniciante do esoterismo moderno. Temos também, queridos, o teosofismo, que é um conjunto de doutrinas religioso-filosóficas que tem por objetivo a união do homem com a divindade, mediante a elevação progressiva do espírito até a iluminação. Termos tão bonitinhos, mas recheados de demônios. E foi iniciado por uma senhora chamada Helena Petrovna Blavatsky, uma mística americana, fanática, adepta do budismo e do lamaísmo. E, queridos, para semana que vem trataremos mais especificamente do espiritismo kardecista, com alguns detalhes a mais, se Deus quiser. Vamos estar falando sobre a questão da reencarnação, né? O que é possível? O que a Bíblia fala sobre reencarnação? Eles ensinam sobre pluralidade de mundos habitados. Será que existem outros lugares habitados no universo? Eles ensinam que a caridade é uma virtude única e que, através da caridade, você evolui para melhor na sua próxima reencarnação. Ou seja, queridos, assim por diante. E se Deus quiser, nós vamos estar tratando mais especificamente do espiritismo kardecista semana que vem. Por quê? Porque é o que tem mais, mais influência aqui na nossa nação. Então, se o Senhor nos permitir, semana que vem estaremos aqui e refutando algumas dessas afirmações do espiritismo kardecista, e talvez na outra semana estaremos tratando sobre o caso polêmico de Saul, a médium de Endor e o suposto Samuel que apareceu para ele numa sessão espírita. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção, por emprestar os seus ouvidos por alguns minutos para aprender um pouquinho mais. Tá? Por mais que não tenha sido um assunto bem prático, né? Mas serve de conhecimento dentro dessa matéria que nós temos estudado sobre seitas e heresias. Que Deus abençoe a cada irmão, que venha renovar as forças de cada um que encarou esse dia de labuta, trabalho, estudo, né, dona de casa, corre, que o Senhor venha renovar as forças de cada um em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira estaremos lá na igreja em Maricá. Esforce para estar juntos, para estarmos louvando, adorando a Deus e mais uma vez ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Uma boa noite para todos, tá? Deus abençoe.